Fala galera, tudo bem? Vamos lá então responder as 10 questões da nossa Maratona Linux que eu deixei aí disponível no feed do meu Instagram. A gente vai contemplar muitos recursos que aparecem em todas as provas de concurso quando é solicitado o conhecimento de Linux. Então, eu vou mostrar para vocês e explicar as questões e também vou trazer dentro do sistema operacional algumas funcionalidades para que vocês possam ter esse conhecimento aí também dentro do próprio sistema operacional, ok? Então vamos lá, já vou chamar aqui as questões e a gente vai começar então com essa primeira questãozinha CESP, que fala o seguinte: há uma diversidade grande de distribuições do sistema Linux, cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferentes. Então eu vou começar aqui pontuando com vocês algumas palavrinhas que são importantes aí para o teu objeto de estudo. O que são as distribuições Linux? A gente vai ver aí num próximo slide que a gente tem o Linux base, que seria o kernel do sistema operacional, o núcleo do sistema operacional. Então todas as distribuições elas respeitam um kernel que vai ter diretórios e comandos iguais para todas as distribuições. A gente vai perceber que a maioria das questões Linux, elas trazem o conhecimento de diretórios e comandos. E também alguns conceitos teóricos na ideia de software livre aí, tá? O que são, então, essas distribuições? Vamos lá. Todo Linux, e aí eu trouxe aqui para vocês o bonequinho do Linux, que é o Tux. Todo Linux ele parte de um kernel, ele parte de um núcleo de desenvolvimento, que é igual para todos. As distribuições nada mais são do que roupagens para esse kernel, roupagens para esse núcleo, tá? Esse conceito é válido para as provas de concurso público. Talvez você que é analista de TI, você que é técnico em informática, vai pegar essa questão e vai olhar assim, cara, mas tem mais alguma coisa? Tem. Porém, para as provas de concurso público, o que a gente precisa saber? Que a gente vai estudar o kernel, a gente vai estudar o núcleo, a gente vai estudar tudo aquilo que é comum para todas as distribuições. Então, a gente tem questões que aparecem aí, muito raras, né? Em editais, mas aparece, principalmente citando essa distribuição aqui, ó, que é uma das distribuições aí mais conhecidas, que é a distribuição Ubuntu. E aí a gente vai precisar então dar uma olhada nessa distribuição Ubuntu quando ela aparecer. Mas mesmo assim, as questões continuam cobrando a parte de diretório, a parte de comandos e tudo aquilo que é comum para todas as distribuições, ok? Quando a questão aqui ela cita assim, ó, há uma diversidade grande de distribuições do sistema Linux, cada uma delas com uma estrutura de diretórios e kernel diferentes, essa questão ela está errada, porque diretório, kernel e comandos são iguais para todas as distribuições. E é justamente isso que a gente acaba estudando, né? A gente acaba estudando os diretórios e acaba estudando aí também os comandos, ok? Próxima questãozinha vai falar assim, ó, o sistema operacional GNU Linux. Fábio, o que é GNU? GNU é o nome do projeto, tá? Então não se assustem. É muito comum as bancas trazerem algumas nomenclaturas mais técnicas aqui dentro do Linux, como diretório, como GNU, que é o nome do projeto, como GPL, que é o nome da licença, tá? Baseia-se em um software livre, ok, baseia-se em um software livre, com o qual os usuários têm a liberdade para... Vamos lá, o software livre me dá a liberdade de copiar? Sim. Me dá a liberdade de modificar o software da forma como eu bem entender? Também. Me dá a liberdade de distribuir essas cópias? Ok. E olha só, é possível distribuir as cópias de forma paga, se eu quiser. Então, ele está explicando aqui características do software livre. Percebam, ó, posso distribuir de forma paga as cópias, posso modificar. Então, ele está remetendo à ideia do software livre, ou gratuita, que é a ideia base aí do sistema operacional Linux. Essa questão aqui, ela está corretíssima, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no conceito de free software, ou então software livre.
Para que o software seja livre, ele obrigatoriamente precisa respeitar essas 4 liberdades. Liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2 e liberdade 3. Qual é a liberdade 0? Executar esse programa para qualquer fim. Fábio, eu posso executar esse programa, por exemplo, para ter lucro? Pode, sem problema, é para qualquer fim. O pilar do software livre está aqui, ó, na liberdade 1, estudar e alterar o código-fonte. O código-fonte do software livre, que está incluído aí o Linux, ele é aberto. Como assim? O que é um código-fonte aberto, né? O código-fonte aberto, tu vai lembrar, eu vou fazer uma analogia aqui, quando tu chega na casa de alguém e tu come um bolo, nossa, que bolo gostoso, tu pode me dar a receita? Então, quando tu pegou aquela fatia de bolo ali é basicamente o software pronto, ok? Tu pediu a receita para a pessoa, aquela receita, ela não é um passo a passo de como esse bolo foi feito? Sim. Então, o código-fonte é justamente a receita do bolo. Tu comeu o bolo e tu teve acesso à receita do bolo. Tu não pode ir lá e estudar, ver como que foi feito esse bolo. Tu não pode depois distribuir esse bolo, inclusive se tu quiser tu pode vender esse bolo ou tu pode doar esse bolo. Tu não pode melhorar, alterar a receita desse bolo? Pode. Ok? E aí ainda tu pode melhorar essa receita do bolo e distribuir para as outras pessoas, dizendo assim, ó, a minha receita é essa. Ok? Então essa é a ideia do código-fonte. Aberto, eu tenho acesso ao software pronto e tenho acesso também ao código de programação. Como que aquele software foi feito? O contrário do software livre é o software proprietário, que é o que a gente traz de exemplo no Windows. Por exemplo, tu vai numa Sodier Doces aí da vida e aí tu come um bolo, uma torta muito gostosa lá. Chama o boleiro e pede para ele, cara, me dá aí a receita dessa torta, me dá aí a receita desse bolo. Aí ele vai dizer para ti assim, cara, eu não posso te dar a receita desse bolo porque existe por trás da receita desse bolo uma propriedade intelectual, uma marca registrada, que é da Sodier. Então, o que eu posso te ceder é apenas o bolo, eu não posso te ceder a receita. Então, o Windows, por exemplo, ele é um software proprietário onde eu tenho acesso somente ao sistema operacional. Eu não tenho acesso aí, não tenho acesso ao código-fonte, não tenho acesso à receita. Ok? Então, para ser software livre, obrigatoriamente precisa respeitar essas 4 liberdades. Vocês pegaram o bizu de que liberdade é diferente de gratuidade? Por quê? Porque se eu quiser, eu posso sim cobrar por esse software aí que eu estou desenvolvendo, sem problemas. Ok? Beleza. A regra geral é que o Linux seja um software livre e que eu não precise pagar por esse sistema operacional. Essa é a regra do Linux, ok? Mas pode existir aí distribuições que sejam sim cobradas, certo? E não é porque é livre que vai ter bagunça, né? Existe uma licença pública geral que vai reger aí o Linux e vai reger os softwares livres. Então é aqui que vai ter a chancela do software livre, ó. O software respeitou essas 4 liberdades, então eu, por exemplo, Free Software Foundation, que é uma das fundações de software livre, ela vai chancelar aquele software como software livre, como distribuindo para ela, então, uma licença pública geral, uma GPL. Tá? Então, se aparecer na tua prova GPL, tu também já está craque, tu já está sabendo. Próxima questão. O shell, Fábio, o que é o shell, né, do sistema operacional? E como que pode aparecer esse shell aqui na minha prova? Além de ele aparecer como shell, canetinha, vamos lá. Aí, apareceu. Além de ele aparecer aqui como shell, ele também pode aparecer na tua prova aí como terminal. É uma telinha preta que a gente vai ver daqui a pouco, tá? É onde eu digito os comandos, enfim. Então, além de shell, ele pode ser chamado também de terminal. O shell e o kernel são 2 partes essenciais do sistema operacional Linux, até aqui ok. O primeiro serve para interpretar, até porque o nome do shell pode ser shell ou terminal, e ele tem uma característica chamada de interface CLI, que é uma interface de linha de comando, para interpretar
os comandos do usuário e o segundo para controlar os dispositivos do computador. Perfeito. O kernel ele é padrão para todas as distribuições e ele fica muito próximo do hardware. Ele fica muito próximo dos periféricos do teu computador, fazendo esse controle junto com o sistema operacional. Ok? Então, sempre que tu lê nas provas aí kernel, tu vai lembrar da ideia de núcleo do sistema operacional e fica muito próximo lá do teu hardware. Ok? Então, questão corretíssima aí. Próxima questão fala assim, ó, o Linux foi criado tendo por base o padrão POSIX. Não precisa pirar nessa ideia do padrão POSIX, tá? Para uniformizar as características dos sistemas baseados em Unix. Então, o Windows ele é baseado em Unix, tá? Quanto a esse sistema operacional Linux, tem-se que usa letras como C2 pontos, D2 pontos para mostrar as partições do seu PC? Não tem letras. Eu vou começar a raiz do meu sistema operacional a partir da barra, ok? Quando eu conectar um pendrive, ele vai para um diretório de ponto de montagem, que é o /mnt, ou então /mídia. Eu não vou ter as letras C2 pontos, D2 pontos e assim por diante. Usuários comuns podem receber privilégios de root. Quem é o root? O root é o superusuário. Isso aqui não existe no sistema operacional Windows, tá, gente? Sempre que eu finalizo a instalação do sistema operacional Linux, obrigatoriamente um superusuário é criado, que é o root. É o cara que tem acesso a tudo no sistema. Ele pode fazer o que ele bem entender. Não é a Raquel, é o root. Fica ligado nesse nomezinho aqui. Digitando SU. SU seria superusuário, então a senha de superusuário. Ok, eu posso pegar um usuário comum, né? Por exemplo, o Linux ele é multiusuário, eu posso cadastrar o João, Maria e o Fábio e dizer o seguinte, né? O root já está pré-cadastrado, sempre que eu termino a instalação o root já está lá. Eu posso dizer o seguinte, o Fábio vai ter acesso aos privilégios do root, ele vai poder ter acesso à senha do root, então ele digita SU e vai se transformar em root, perfeito, a letra B está correta. Um usuário pode permitir que outro usuário edite os seus arquivos e pastas, dando-lhe permissão de leitura, ok, a permissão de leitura é read, escrita, writer, mas não pode sim dar permissão de execução, que seria o caractere X. Então, sempre que eu trabalho com as permissões do sistema operacional Linux, eu posso dar para cada usuário permissões de RW ou X, leitura, escrita ou execução, ok? Eu posso dar essa permissão sim. O file system ou sistema de arquivos não é o padrão que o Linux usa para ler e guardar dados nos diversos dispositivos de armazenamento. Ele pode ser usado como padrão sim. Atualmente, a gente está na versão ext4, ok? E aí o Linux ele também se compatibiliza com o sistema de arquivos FAT32, que é o sistema de arquivos usado no teu pendrive. Então ele consegue fazer essa compatibilidade aí por padrão sim. O sistema Linux é um sistema multiusuário? Acabei de falar que sim, mas não é um sistema multitarefa? Claro que é um sistema multitarefa, eu posso executar várias tarefas simultaneamente. Então, gabarito dessa questão aqui, B. No item seguinte, referente a conceito de organização e de gerenciamento de informações e segurança da informação, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Em seu diretório home no Linux, Simão tem os seguintes arquivos. Então, olha só, toda vez que um usuário é criado no sistema operacional, ele vai ganhar um diretório com o nome dele dentro do diretório /home. Então, aquela ideia, eu tenho Ana, João e Fábio. Então, cada um desses usuários possui um subdiretório dentro do diretório home. /home Fábio, /home João, /home Ana. Tá? Cada um com seus arquivos de forma privativa e com todas as suas particularidades lá. Agora eu te pergunto, se eu, Fábio, estou logado na máquina, será que eu teria total acesso aos arquivos do João? Será que eu consigo entrar lá no /home, /João e simplesmente modificar os arquivos como eu bem entender? Não, né? Eu não tenho esses privilégios. Quem pode ter esses privilégios é o root ou o próprio João. Ok? O que o Simão pode fazer? O Simão pode mexer daqui para frente. Então, tudo que tiver dentro de Simão, ele até pode mexer. Mas daqui para trás ele não vai ter privilégios. Por quê? Porque existem
prerrogativas de outros usuários dentro do /home, ok? Aí ele fala o seguinte, ó, o subdiretório Júlio não tem arquivos. Realmente, eu não tenho como saber se tem arquivos ou não, os subdiretórios, até aqui tranquilo. Nessa situação, caso o Simão execute o comando RM, galera, ó, pega o R, é tudo em minúsculo, tá? Mas eu vou colocar em maiúsculo aqui só para fazer o bizu contigo, ó. Pega o R, M e faz assim, ó, remove, é para remover, tá? Para remover via de regra, arquivos, tá? Se eu quiser remover diretório, eu vou usar rmdir, que é um outro comando. Então, olha só, se ele for lá e der um RM é para remover. Esquece aqui por enquanto, a gente não vai usar. Geralmente a gente não usa esses refinamentos de comando. Será que ele pode remover todo o /home? Se ele remover o /home, recursivamente ele vai remover os arquivos de João e Ana. Então, ele não tem privilégios para isso. Ele não pode executar a ação de remover o home, porque dentro de home eu tenho outros subdiretórios que não dão privilégios ao Simão de fazer tal ação. Os arquivos teste.txt e lista.sh serão deletados, mas o subdiretório dentro... E outra, se a gente fizesse a operação de exclusão de Simão, recursivamente, todo o restante que está dentro de Simão iria por água abaixo, seria deletado. Tá? Mas eu não posso fazer isso. Está errado. Só quem pode, o root. Para que o Simão tivesse os arquivos da pasta dele e a pasta dele apagados, ele deveria ter privilégio de root ou então ele deveria de desfazer a sua conta dentro do sistema operacional, ok? Os comandos cd, ls, rm, o rm nós já vimos, são exemplos de comandos que servem para manipular arquivos e diretórios no sistema operacional Linux. Perfeito, está correta essa questão. Vamos lá, vamos explicar então. Eu vou botar aqui uma tela em branco e vou colocar aqui, ó, os comandos cd, o comando ls e o comando rm, tá? E aqui então eu vou fazer assim, ó. Para que serve o comando cd? O comando cd serve para que eu possa trocar de diretório. Ok? Esse é o bizu aqui para tu lembrar do cd. O cd serve para eu trocar de diretório. Já vou mostrar para vocês. E o ls? Para listar o conteúdo de um diretório. E o rm a gente já viu que serve para remover. Tá? Ok? Beleza? Então tá. Então já pegaram o bizu aí. Vamos voltar para cá. E agora eu só vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou para essa tela. Vamos para cá. E vamos para cá. Beleza. Eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe vocês dentro de um terminal do Linux, dentro do Shell, tá? O Shell é justamente esse terminal aqui onde eu vou digitar os comandos que eu bem entender. Então eu preciso primeiro fazer aqui uma análise, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui essa análise que é importante para a tua prova. Sempre antes do arroba, deixa eu botar um vermelho que fica melhor, né? Sempre antes do arroba aqui, ó, eu vou ter o nome do usuário e depois do arroba eu vou ter aqui o nome da máquina. Quando eu tiver um cifrão aqui, quer dizer que eu estou logado na máquina como um usuário comum. Se eu estivesse com o root, estaria aqui um jogo da velha. Combinado? Então, primeiro vem o nome do usuário, depois o nome da máquina, e se tiver um cifrãozinho ali, é porque eu estou logado com um usuário comum. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é listar o conteúdo do diretório onde eu estou. Então, dentro do diretório onde eu estou, tem esses diretórios, área de trabalho, desktop, documentos, downloads e assim por diante. Eu quero acessar, eu quero entrar no diretório documentos. Então, eu vou dar um CD. Olha ali, ó, CD documentos, ls, listei o que tem dentro do diretório documentos. Beleza? Agora eu quero entrar no diretório arquivos, CD arquivos. Presta atenção.
o Linux ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, se o diretório foi criado com um A maiúsculo, no momento que eu vou acessá-lo, obrigatoriamente eu preciso digitar exatamente como ele foi criado. Então, olha lá, ó, arquivos. Beleza? Ok. ls, não tem nada dentro desse... não tem nada aqui dentro desse diretório. Eu vou criar aqui um arquivo, tá? Touch youtube.txt. O touch serve para criar um arquivo vazio. É só para a gente dar um exemplo. Então, agora eu tenho aqui um diretório vazio. Um arquivo vazio, perdão. Touch é para criar arquivos vazios. Criei, então, youtube.txt. Como é que eu faço para remover? rm youtube.txt, dou um ls, pronto, já não tem mais nada. Vocês percebem que o Linux ele é muito rápido nas ações, né? Eu digito, ele já vai. Ele não fica me perguntando, deseja mesmo fazer isso ou não deseja fazer isso? Então, ele não tem essa ideia aí, ok? Ele não vai ficar fazendo essas perguntas. Vamos voltar lá para a raiz. cd raiz, ok, voltei para a raiz. Fábio, ainda há pouco a gente respondeu uma questão sobre o SU, comando SU, que é o comando para se transformar em um superusuário, tudo certo que eu ia mostrar. Então tá aqui, ó, SU-. Eu tenho que digitar a senha do root. E olha o que aconteceu agora. Vocês percebem que eu deixei de ser um usuário comum para me transformar em um superusuário. Quando tem então o jogo da velha, quer dizer que eu sou um superusuário. Eu sou um usuário conhecido como usuário root, ok? Beleza. Então, vimos aqui o CD, vimos aqui o RM, vimos aqui o LS também, tá? Deixa eu voltar lá para as questões, ok? E vamos lá. Beleza? Galera, se vocês tiverem dúvidas, vão deixando aqui embaixo nos comentários que depois eu vou respondendo para vocês aí numa boa, tá? Se vocês tiverem sugestões de outros vídeos também, vai deixando aqui embaixo que a gente vai trocando uma ideia sobre essas situações. Se tu tá gostando desse vídeo aí, também se inscreve no canal, ativa aí as notificações, né? Dá um like, deixa os teus comentários aí, que isso é muito importante para mim, para poder cada vez mais crescer dentro do YouTube e fazer mais vídeos para vocês de forma gratuita. Beleza? Então, ok, essa questão aqui ela está correta, porque os comandos cd, ls e rm são exemplos de comandos que servem para manipular arquivos e diretórios. Então, o cd, o ls e o rm, o cd e o ls eu consigo manipular diretórios, eu consigo escolher, consigo listar, o rm eu consigo remover. Ó, na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o aparecimento do caractere cifrão no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado não é o root. Então, olha só, quando eu tenho o cifrão, dá até para fazer esse bizu aqui, ó. Eu sou um usuário simples. Tá? Eu sou um usuário simples. Já quando eu tenho o jogo da velha, ó, dá até para fazer esse bizu aqui, ó. Eu inventei esses dois agora, do simples e esse aqui, ó. O root. Ó. Root. Ó, um T ali. Tá? Dá para tu lembrar disso daqui. Então, quando eu tenho o cifrão, tá errado. Quando eu tenho o cifrão, quer dizer que eu estou utilizando o usuário simples, né? O jogo da velha seria root. No ambiente Linux, os diretórios são especificados por uma barra invertida. Já está errado. Por quê? Porque os diretórios eles são especificados como uma barra normal. Tá? Ainda há pouco a gente viu ali, né? Barra home, barra Simão. Então, é o usuário normal. Desculpa, é uma barra normal e não uma barra invertida. Para entrar no diretório CRSS, é suficiente como root digitar. Aqui o único erro é que essa barra aqui deveria de estar invertida. Então, existe esse erro e existe esse erro aqui. A alternativa está errada. Cuidado com essas sintaxes aí, também são importantes para vocês. Vamos lá, sobre os diretórios. A respeito da estrutura de diretórios, sua principal finalidade no Linux, a distribuição Ubuntu padrão é correto afirmar que... Percebem que eles estão citando Ubuntu direto?
mesmo que não esteja no teu edital de prova de concurso a distribuição Ubuntu, sim, eles podem citar na hora da prova o Ubuntu. Só para te dar um sustinho aí, mas a gente está vendo que todas as questões são iguais, todas as questões respeitam o mesmo padrão. /bin é o local onde são armazenados os links simbólicos do sistema de arquivos? Não. O /bin, se tu quiseres fazer uma anotação aí, o /bin é o local onde fica quem? Ficam os comandos, tá? Ele até fala, né? /bin, por exemplo, são os arquivos binários. O que são os arquivos binários? Os meus comandos. CD, ls, rm e assim por diante, tá? Então, não, a letra A está errada. /boot, a própria palavrinha está dizendo para mim boot, bootar, inicializar. Quando eu uso a expressão rebootar a máquina, reinicializar, inicializar, quer dizer então que eu estou dentro de um diretório /boot onde tem ali todas as configurações iniciais do meu sistema operacional. E não é o principal local onde ficam armazenadas chaves criptográficas de sessão. Negativo, tá? É onde ficam os arquivos de inicialização. /dev, tu vai lembrar dev de device, onde ficam todos os hardwares da tua máquina. É onde ficam todas as configurações de drivers, todas as configurações de hardwares da tua máquina. É o local onde se armazenam todos os arquivos de desenvolvimento. Muito comum, né? Por quê? Porque daí o /dev, o cara que já trabalha um pouquinho de programação, lembra lá de developer, e aí, pô, vai pensar assim, pô, vou desenvolvimento, não, DevOps, não. Não. Dev, device, hardware. /etc é o local onde normalmente se armazenam arquivos de configurações globais do sistema. Perfeito, esse é o meu gabarito. Lá dentro do /etc eu tenho as configurações da minha rede, lá eu tenho as configurações de como que eu vou acessar alguns sistemas, tá? É dentro do /etc. /home é o local onde todos os arquivos de usuário são armazenados. /home Fábio, /home João, /home Ana, /home Maria. Então eu tenho aqui como gabarito letra D, que é o /etc, certo? Cuidado, gente, aparece aí de forma mais recorrente do que a gente imagina essas questões de comandos e diretórios. Vamos lá. Para renomear o arquivo, ele está pare, né? É para renomear o arquivo cro.pdf para croac.pdf é suficiente, muito bom. A Quadrix já está craque em imitar a CESP, inclusive já está usando as palavrinhas suficiente e necessário. Aqui ela usou suficiente, quando eu digo suficiente quer dizer que existe essa e outras possibilidades, então o leque é maior. É suficiente executar o comando mv. Fábio, o que faz o comando mv? Olha só, de novo, vou colocar em maiúsculo, mas o comando é em minúsculo, tá? Vou colocar aqui só para tu aprender. Eu vou mover, tá? Tá, mas espera aí. Essa questão tá certa? Sim, essa questão está correta. Mas o MV não é mover? Não seria a mesma coisa que Ctrl+X, Ctrl+V? Sim. Só que ele tem uma segunda ação, que é a ação de renomear. Quando eu uso MV, eu pego um arquivo e movo ele para um outro diretório. Se na sintaxe, ao invés de eu colocar um outro diretório, eu colocar um outro nome de arquivo, ao invés de mover, ele vai renomear. Então, vamos lá, de novo para o nosso, a nossa área aqui do Linux. Vou dar um exit para sair do superusuário root, vou dar um clear aqui, opa, clear, cd /home /fábio, ok, estou dentro dos meus diretórios, eu vou lá dentro de documentos, eu tenho aqui um arquivo, ó, cesp.txt. Se eu fizer isso aqui, ó, mv cesp.txt e colocar assim, ó, aula cesp.pdf, olha o que vai acontecer. Aquele arquivo que até então eu chamava aqui de cesp.txt, a sintaxe do comando é move esse arquivo para algum lugar. Quando o destino não é um diretório, é um arquivo, qual é a operação? Eu vou renomear. Então, o comando mv ele me dá duas possibilidades: mover um arquivo ou renomear. Então, vamos fazer agora a operação de mover. Ó, mv aula cesp. Eu vou mover para onde? Para /home /fábio /downloads.
Então, eu dei aqui um caminho completo para mover esse arquivo. Enter, ls. Olha lá, ó, não existe mais o arquivo aula CESP dentro desse diretório. Por um motivo lógico, né? Eu movi. Beleza. Agora eu vou dar um cd espaço ponto ponto. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó, pwd. É o comando para dizer aonde eu estou. Eu estou dentro do /home, /fábio, /documentos. Agora eu vou dar um cd espaço ponto ponto. Beleza? Beleza. O que eu fiz? Opa, pwd. Olha lá, ó. Onde que eu estava? Eu estava dentro desse caminho aqui todo. Home, Fábio, documentos. Quando eu uso um cd espaço ponto ponto, eu volto uma estrutura de diretório. Ó, eu estava em Home Fábio, voltei em uma. Estava em Home Fábio, documentos, eu voltei para Home Fábio. Tá? Então esse é o cd ponto ponto. Agora eu vou entrar em downloads e vou dar um ls. Está lá, ó, aulasesp.pdf. Tá? Então apareceu para mim ali o arquivo que eu fiz a operação de mover. Beleza? Vamos sair daqui, vamos voltar para o nosso slide. Então ele está dizendo assim, ó, para renomear o arquivo cro.pdf para croac.pdf é suficiente executar qual comando? Beleza, é suficiente executar esse comando aqui então, né? Quando eu tenho... Vamos lá, vamos. Às vezes a minha canetinha aqui, ela se perde, né? Vamos voltar. Então, ó, eu peguei o comando mv, peguei um arquivo que já existia e coloquei outro nome de arquivo. Então, perfeito. Essa questão aqui, ela está corretíssima. Ok? E assim, então, gente, a gente acaba chegando aí ao final da nossa maratona Linux, tá? Quero agradecer a todos que participaram aí, né? Passem esse vídeo para frente para a galera aprender também, para a galera conhecer aí o meu canal no YouTube. De novo, vou pedir se tu gostou, então vai ali, dá um joinha, dá um like, né? Se inscreve no canal que é muito importante, ok? Deixa teus comentários, vai lá no Instagram, se tiver dúvida, pode tirar as dúvidas comigo numa boa. Estou aqui para te ajudar. Valeu? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.